Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Jovens e Deus. Junto comigo, nesta mesa, está Isabel, Paz do Senhor, eu, Anne e ela, que é jovem e cristã estrela. A paz do Senhor, amados irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Para quem já acompanha alguns episódios do nosso podcast, sabe que eu também já participei de algumas rodas de conversa e de algumas entrevistas. Mas hoje eu estou aqui como entrevistada e estou bem nervosa, mas vai dar certo, né? em nome de Jesus. Estrela faz parte também daqui da nossa mesa de entrevistadores. Mas hoje ela veio aqui para nós entrevistarmos, porque quem nos conhece, quem conhece Estrela, sabe da sua história, do seu testemunho, da sua vida como cristã. O nosso versículo base de hoje se encontra lá em João 16:33, onde fala: Eu lhes digo, falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Amém. Amém. A gente sabe, né, que nós como cristãs, como mulheres, como jovens cristãs, sabemos que não é fácil. Não é fácil ser cristã, principalmente hoje em dia, no mundo, no século que vivemos. Sabemos que em qualquer lugar que a gente vai enfrentar certas dificuldades como mulheres cristãs. Sim. Jovens também, né? A cobrança nas escolas, no trabalho, né? Principalmente. Isso mesmo que a Isabelle falou, sobre a cobrança nas escolas, porque o nosso podcast é um podcast entre jovens e Deus. Então, certamente, nós jovens, então, estamos no ensino fundamental, ingressando no ensino médio, já e estamos... também na faculdade, né? Sim, ingressando na faculdade, como é o caso de Estrela, que vai ingressar o próximo ano. Esse ano ainda está terminando o ensino médio. Calma, irmã. E nisso que Isabelle falou sobre a cobrança nas escolas, nisso, porque a gente sabe, respirou e você não era crente, e crente pode fazer isso, a gente, não só nas escolas, mas em qualquer meio que a gente for. E nisso ocorre uma quebra de expectativas, porque muitas vezes as pessoas externas, pelo menos no meu ver, tem muito isso, não, porque você é cristão, então você é santo. Você é cristão, você não pode fazer isso. Você é cristão, você não pode pecar, você não pode cometer erros, você tem que ser santo. Claro que devemos ser a imagem e semelhança de Deus, mas somos seres humanos. E ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? Perfeito só Deus. E a gente só vai ser perfeito lá no céu, né? Enquanto a gente viver aqui na terra, a gente vai errar sim. E faz parte, porque Deus nunca nos chamou para ser perfeitos, mas sim para ser disponíveis a Ele, né? E conforme a gente vai se relacionando com Ele, a gente vai melhorando essa nossa condição, esse nosso jeito que vai sendo quebrado, vai sendo destruído realmente, né? Através da palavra. E nós vamos sendo renovados e transformados. Exatamente. E o Senhor nunca falou que ia ser fácil. Ele nunca falou, não, vão e vocês sejam perfeitos. Aqui no versículo, ele fala, vocês terão as aflições. Vocês não terão uma vida perfeita, vocês não viverão sem críticas, vocês não viverão em paz, porque eu sou a paz. Eu vos dareis paz. Se formos atrás do Senhor, encontraremos a paz que excede todo o entendimento. Se a gente pensar se os outros pensarem que no mundo lá fora encontrar paz, no mundo pecaminoso encontrar paz, estarão completamente errados. Porque o Senhor é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E muita gente também aceita Jesus pensando que agora vai ser tudo fácil, que não vai ter guerras. E também quando entra se decepciona, né, pelas batalhas que passam e às vezes não entende. Mas precisamos entender que às vezes o Senhor manda guerras assim para nos manter de pé, porque às vezes a gente se conforta quando tá tudo bem, né? E tipo... E entrando nessa questão, desculpa até interromper você, viu, Isabel?
Mas eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e eu tava falando pra ela de uma frase que eu vi na rede social, que era assim, que eu até republiquei. Não no meu story, mas no republicado mesmo. Uhum. Aí, que era assim: o diabo não quer você no sofrimento, porque no sofrimento você busca Deus. Ele quer você confortável. Porque Pois quando a é. gente tá confortável, que a gente tá tudo tranquilo, tá tudo bem, a gente vai pra onde Tudo quer, bem. tudo bem, faz o que quer, vai pra onde quer e a gente não sente nada, é porque a gente tá dando liberdade ao diabo, né? Na vida cristã é assim. Exatamente. Porque na vida cristã, o tempo todo é com guerras, é difícil. Tudo bem. É claro que a gente tem momentos de alegria bons, porque o Senhor nos permite esses momentos. Mas se você é cristão e a sua vida tá sempre estável, confortável, tem alguma coisa errada. Porque precisa ter algum conflito. Se não tiver, é porque tem alguma coisa errada, viu, irmão? Vamos Pois estar é. revendo isso aí. E entrando nessa mesma pegada das redes sociais, esses dias eu também vi um vídeo que era assim. Era um rapaz em cima do muro. Um muro onde dividia o mundo cristão e o mundo pecaminoso, enfim. E nisso, os anjos que estavam no mundo cristão falavam: vem, desce daí, vem desfrutar da glória de Deus, vem viver o extraordinário, vem pro fundo, vem viver o profundo, as maravilhas do Senhor. E nisso, a pessoa que estava no meio do muro ficava olhando pro lado e pro outro e via que apenas os anjos estavam fazendo barulho. E ele virava pro mundo pecaminoso e falava: por que você tá calado? Por que você não tá me chamando, não tá fazendo nada? E os... É pesado, mas os demônios falavam: por que você está exatamente onde eu quero? Você está em cima do muro. O muro já é dele, né? O muro já é dele. Só de você estar em um pé cá e outro lá, em dividir entre esses dois mundos, você já está onde Satanás quer. É como ele falou, é como Estrela falou, ele não quer ver você triste. Ele quer que você esteja nesse jugo desigual. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá. E tipo, isso já agrada a ele. E é isso. E muitos têm a ideia que o cristão não pode sofrer, ou que eles não querem sofrer para parecer forte. E nisso, porque às vezes se a gente demonstrar fragilidade, demonstrar que tá triste, demonstrar que... Vamos entrar na pauta que cristãos que têm ansiedade. Pronto, vou conversar com uma amiga. Tô me sentindo meio triste, meio cabisbaixo, com, não sei, ansiedade. E falam: mas você não é cristã? Você não é cristã? Cadê o seu Deus? É falta de fé. Vamos orar, vamos fazer isso. Mas a gente sabe que não é bem assim. Sabemos que não é bem assim. Mas na Bíblia mesmo fala que Jesus chorou, Davi sofreu e Paulo enfrentou perseguições. Então, se todos eles, Davi, Paulo e Jesus, sofreram, quem dirá nós? Vamos dizer, meros seres humanos, meros cristãos. Quem dirá nós se não iremos sofrer? Uma pauta também muito frequente são as dificuldades, né, no mundo cristão hoje em dia, as lutas emocionais e espirituais. E para você, quais são as lutas assim espirituais mais frequentes hoje em dia no mundo cristão? Lutas emocionais, eu acho que existem várias, né? Mas as principais que eu acredito que estão atreladas à fé é a repreensão emocional, que é justamente essa questão de reprimir a emoção, os sentimentos de um cristão, querer invalidar isso, querer invalidar o medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza, porque na cabeça de algumas pessoas, como Anne bem já falou aqui, a partir do momento que você é cristão, você, na cabeça de algumas pessoas, se torna um robô. Que não pode sentir mais nada, que não pode errar, tem que ser todo mecanizado, robotizado, né, a palavra? Uhum. Robotizado, que não vai cometer nenhum erro. E outra coisa também que eu percebo é o perfeccionismo religioso. É uma luta que eu observo, porque muitas vezes, principalmente jovens, mas quando eu falo aqui eu abranjo todos os cristãos.
buscam esse perfeccionismo como uma forma de garantir que estar bem com Deus é estar atrelado ao perfeccionismo religioso. Por exemplo, quando eu falo perfeccionismo religioso, eu me refiro a, por exemplo, a ler 10 capítulos da Bíblia todo dia, a nunca errar, a nunca orar menos de 2 horas, a nunca passar uma semana sem fazer um jejum. E esse perfeccionismo religioso, ele também nos leva a outra luta, que é a culpa constante. Ou seja, você sempre se sente culpado por aquilo que você faz e por aquilo que você deixa de fazer. E você vai gerando em si mesmo uma cobrança desnecessária. Porque Deus quer sim que você busque Ele de todo o coração. Ele quer que você se esforce. Ele quer que você renuncie a si mesmo. E Ele se agrada quando Ele vê que a intenção do seu coração não é somente buscar. Porque aí é o segredo. Tem muitas pessoas, eu não sei se vai fugir um pouquinho do assunto, mas eu lembrei disso aqui e eu quero falar. Tem muitas pessoas que às vezes buscam a Deus e ficam buscando e não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque às vezes buscam somente por obrigação. Eu preciso fazer. Eu tô aqui porque eu não queria estar aqui, mas eu tenho que fazer. Uma coisa é a gente não estar com vontade todo dia, porque isso aí realmente é impossível, né? Mas outra coisa, o que nos leva a encontrar Deus verdadeiramente é quando a gente busca Ele de todo o coração. Porque Deus não quer somente que a gente busque, mas Ele quer que a gente queira buscar. E voltando para a questão, né, que eu falei da culpa constante, é porque essa culpa nos leva a uma cobrança desnecessária. E a gente vai meio que se aprisionando a isso, porque a gente sabe que Satanás, ele é astuto. Uma brechinha, uma coisa boa, ele já vira todo de cabeça para baixo, que é para transformar em uma prisão. Até as coisas boas, até bênçãos de Deus podem virar prisões, se a gente não estiver vigiando. E nos leva para uma prisão. E a gente fica preso porque a gente pensa assim, não, se eu não orei com Deus, se eu não orei durante, sei lá, 1 hora todos os dias, se a minha oração hoje foi 15 minutos, como é que eu vou pedir tal coisa para Deus? Como é que eu vou dizer que eu amo Deus? Não, como é que eu vou fazer isso? Porque na cabeça da gente já vem a acusação que você está sendo mentirosa de dizer que ama a Deus porque você não orou tanto tempo, não leu tantos capítulos da Bíblia. Só que não é assim. Tem pessoas realmente que só dão o resto do tempo para Deus, né? E dedicam bem pouco. Porque uma coisa é você orar 15 minutos porque dá. E outra coisa é você querer orar 15 minutos e nas suas outras 6 horas livres escolher coisas completamente diferentes que não envolvem Deus. Que não prioriza Deus, né? Justamente. Não agrega na sua vida cristã. E nessa mesma pauta que você está falando, nesse mesmo assunto, vai muito também a questão da comparação. Porque nisso que você falou, do que adianta, se eu não orar tantas horas, eu não sou um cristão digno de Deus. Se eu não ler 10 versículos, como se for 10 livros, 10 versículos por dia, eu não vou não posso falar que amo a Deus, não posso pedir algo a Deus, não posso fazer nada disso com Deus. Por quê? Porque eu não sou digna disso. E nisso, geralmente, isso vem de uma certa comparação. Não, fulano, ele lê 10 capítulos por dia. Então eu quero ler 10 capítulos por dia também, porque por achar que ele é mais santo, isso, aquilo, outro, mas não vai nisso. Se fulano lê 10 capítulos por dia, que bom pra fulano, que bom pra ele, que bom que ele tem essa disponibilidade de ler os 10 capítulos, que ele prioriza a Deus. Mas não significa que você tem que ler 10 capítulos por dia também. O Senhor quer que nós busque Ele, mas busque Ele de todo o coração. E lembrei o versículo. Vai muito nesse negócio que você falou, que é em Jeremias capítulo 29, versículo 12 até o 13. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Mas por buscar por querer mesmo, né? Não Exatamente. Por obrigação. Já tá falando aqui. Me acharão se me buscarem de todo o coração.
do que adianta eu tirar... Não, de 3 horas eu vou começar a orar. Eu vou ler de 3 às 4. De 3 às 4 não, eu vou ler de 3 às 9 horas da noite. Um bom tanto de hora orando, né? E nisso eu tô falando de 10 horas, mas vai se aproximando às 3. Ai, vou ter que orar não sei que horas. Ai, passar um tempão orando com Deus. Ai, meu Deus. Sabe? Do que adianta você falar que vai orar, que quer isso, que aquilo outro, mas passar o resto do dia resmungando, porque vai ter que priorizar um momento com Deus. E Deus valoriza muito mais de coração do que como obrigação, Exatamente. né? Tipo, se eu ler 10 capítulos por dia levando como uma obrigação... E não entender nada, não Pois absorver nada, do que adianta? Pois E outra coisa, muita gente entra nesse estado de performance espiritual e é aí que o coração vai saindo da oração, vai saindo da leitura, porque ela pensa, não, se ontem eu li 2, hoje eu tenho que ler 3. Se hoje eu li 3, amanhã eu tenho que ler 4. E aí fica nisso. E você não lê porque você quer aprender de Deus, porque você quer aprender da palavra, mas porque é como se ler a Bíblia, é como se existisse uma competição na cabeça da pessoa de quem lê mais. Quem lê mais, quem é mais santo, quem sabe mais. Exatamente. E não é assim, né? Você faz isso pra inflar o seu ego, pra parecer, eu sou mais crente que todo mundo se eu ler mais de 4 versículos e livros por dia. Mas também existe uma coisa que a gente precisa se atentar, porque isso não deve ser usado como desculpa. Muita gente diz assim, pode dizer assim, né? Que eu não sei se diz, mas eu imagino que digam. Não, hoje eu li só um versículo, não foi nem 5 versículos, foi um versículo, porque Deus sabe dos meus limites, né? E Ele sabe que eu não quero... Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Mas aí, meu querido, você lê um versículo e depois vai passar o resto do dia todinho fazendo um bocado de coisa que não agrada a Deus. Que não edifica nem você e não edifica ninguém. Ou passar o resto do dia sem fazer nada. Só mexendo, sei lá, vendo as redes sociais. Trocando a prioridade, que é Deus, né? Exatamente. Então, porque você entrou esse tempo que você tava vendo vídeo no TikTok, no Instagram, para ler mais versículos. Para entrar mais no profundo com Deus. E realmente, porque tem muita gente que pensa que Deus é besta. Pensa que Deus acredita naquilo que a gente fala. Só que antes de você falar, Deus já sabia que você ia pensar. Então ninguém pensa que vai enganar Deus, que vai fazer Deus de besta, porque não vai, não. Pois é. É desse jeito. A gente pensa que tá enganando, tô indo ali. Pronto, eu tô precisando de alguma coisa. Passei 1 mês sem ir na igreja. Aí as coisas começou a apertar. Ai, saudade de ir pra igreja, eu vou voltar pra igreja. Ninguém sabe da sua intenção de ir pra igreja, ninguém sabe. Ninguém pode nem Só saber, mas pelo Deus que sabe você que vai você receber, quer, né? que você quer barganhar com Ele. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que... Eu vou fazer que nem você falou. Eu não sei se penso, mas eu acredito que pensam. Que Jesus é Papai Noel. Passam um mês, o ano todinho, vamos falar, traquinando, vamos dizer assim. Mas quando aperta, quando a dor começa, aí vai atrás de Deus. Isso é bom, desde que você continue seguindo no caminho. Desde que na hora da dor, você volte para Jesus e siga no caminho de Jesus. Não só na hora da dor ali, ai meu Deus, por favor, me ajude. Deus entrou com a providência, mudou o cenário, limpou, tirou toda a sujeira, tirou as cinzas do altar. Quando ele transforma, você pronto, tá bom, já pode sair, eu vou voltar a viver minha vida e você ficar aí pro escanteio. Quando eu precisar de novo, aí eu volto. Não é bem assim que funciona. E esse sentido de usar Deus como Papai Noel também vai na questão de você orar só pra pedir. Ai, Deus, eu quero isso. Acabou, tchau. Bom dia, obrigada, Deus. em nome de Jesus. Pronto. Mas Deus não é Papai Noel pra você fazer uma listinha só com o que você quer, não. Cadê Você a parte tem de que- agradecer seu Você tem seu que dia? agradecer, você tem que adorar, porque na oração tem adoração, né? Claro, Tanto que com Jesus já começa com adoração. E tem o principal, que é você confessar os seus pecados. E Porque... pedir perdão, né? Então, porque quando a gente não confessa, quando a gente não pede perdão, é como se a nossa oração ela fosse ouvida, porque Deus ouve tudo, mas ela não fosse levada em consideração. Entendeu? Porque... E alguém pode até pensar assim quando vai orar. Deus, mas eu vou pedir perdão pelo quê? Porque
que eu me lembre, eu não pequei hoje, não. Mas, meu filho, você é pecador só porque dormiu e acordou. Não é porque você fez alguma coisa que você se lembre. Na sua natureza, é como se no seu DNA já existisse pecado automaticamente. Foge da sua escolha. Sim. Entendeu? E também existem os pecados inconscientes. É que você peca, que não sabe que é pecado, e quando você peca e não percebe que pecou. E, se eu não me engano, tem um salmo que Davi, eu acho que é Davi, se não é Davi, é outro salmista, que pede perdão a Deus pelos pecados que ele cometeu sabendo que era pecado, mas que não percebeu, e pelos pecados que ele cometeu não sabendo que era pecado, entendeu? Tipo assim, pecou sem perceber. Isso acontece muito quando a gente, às vezes, tá em algum lugar falando alguma coisa, é quando a gente fala que a gente percebe. Fala sem pensar, só solta. Aí trava. Meu Deus, será que isso foi legal mesmo que eu falei? E geralmente o Espírito Santo às vezes brada, né, no nosso coração. Ei, quando a gente dá aquele susto, geralmente é o Espírito Santo. Ei, não foi bom isso que você falou, toque, não, viu? tá? Pense muito, pense em falar, vamos pensar antes de falar, porque eu acho que não tá indo muito bem, não. E voltando, né, pra esse nicho que a gente tá falando, pro real tema do nosso episódio, seria por que falar de ansiedade, depressão, essas coisas no mundo cristão é questão de tabu. Porque quando a gente vai falar sobre isso, geralmente gera um tabu, uma repreensão, né? É um assunto bem delicado, né? Mas eu acredito que seja um tabu porque muitas pessoas associam ansiedade, depressão e as doenças emocionais como se fosse ou falta de fé ou é um demônio. Não, porque se você tá com depressão é porque tem algum demônio operando na sua mente. Não, porque se você tá com ansiedade é porque você não tá crendo em Deus o suficiente. Mas a gente tem que entender que essas doenças emocionais, nós estamos tão suscetíveis a ela como as doenças físicas também, porque nós somos humanos. Na Bíblia, conta a história de Elias, né? O Elias que orou a Deus para cair fogo do céu e realmente caiu, mas teve um momento que ele enfrentou assim um período de total solidão e tristeza, e existem alguns estudiosos, psicólogos, entendedores que dizem que Elias poderia estar com depressão. E isso já mostra que não é falta de fé. Não é demônio. Porque isso faz parte da fragilidade humana, da natureza humana. Não é falta de fé e também não é demônio. Eu acredito que seja um tabu por causa disso. Mas merece tratamento, merece atenção, como qualquer outra coisa. Porque são ferimentos internos, né? Na alma, que se Jesus quiser curar, perfeito, não tem problema, né? Porque ele cura quem quer, quando quer. Mas se ele deu a sabedoria ao homem para poder diagnosticar isso e ajudar, é porque vale a pena a gente tentar, né? Exatamente, isso mesmo. E nesses momentos que a gente estiver mais fragilizado, no nosso momento de solidão, de ansiedade, buscar a ele mais ainda, mais e mais. Por mais que não, com certeza não é demônio, não é nada nisso, mas buscar a força emocional, psicológica, ajuda profissional, mas também ajuda espiritual, que é Deus, né? Eu acredito que muitas pessoas confundem, porque existem ataques espirituais que podem ser confundidos os sintomas com uma pessoa com depressão. Sim. Eu acredito que quando uma pessoa está passando por um ataque espiritual, ela se sente fraca, desanimada, não quer sair de dentro do quarto e fica nesse estado de alerta, entendeu? Não sente vontade de nada. Só que existem coisas que realmente são ataques espirituais, mas existe a depressão, porque uma pessoa pode ter um relacionamento assim excelente com Deus e ainda assim ter traumas do passado que machucaram ela e ela ainda vem sofrendo com isso até hoje. Sim. E por mais que ela libere o perdão e tal, dependendo do impacto e do tamanho do que ela passou, ainda vai continuar, entendeu? E conversar com alguém, como no caso do psicólogo, é uma coisa importante de se considerar.
Porque na Bíblia, a Bíblia ela apoia esse ato de você confessar e conversar com outro irmão quando estiver passando dificuldades. Se eu não me engano, é Tiago 5, 15 e 16 ou é 16 e 17, que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Fala na questão de confessar pecados. E assim, tem muita gente que tem vergonha de confessar pecado, né? Mas é no sentido de você ser curado. De não ser perdoado, porque o único quem perdoa é Deus. Mas justamente de você ser curado. Então imagine, se o pecado, a Bíblia orienta e apoia que você confesse para que você tenha essa cura emocional, né? Porque o pecado deixa um rastro. Quanto mais uma situação difícil, de um trauma que você viveu. Sim. Então é completamente válido a pessoa buscar um tratamento se realmente for diagnosticada com depressão ou ansiedade. Porque às vezes tem pessoas que entram na internet, Sim. faz aqueles testes que não tem nada a ver e se para autodiagnostica Sim. como se... eu tenho TDAH. Eu acho que eu tenho isso, isso e isso. Não, porque isso aqui Por favor, tá torto. Né? O meu TDAH grita. Claro que pode ser isso também, né? Mas, por favor, sei lá no chat GPT e falar: chat GPT, eu estou muito triste, muito sozinha. Você acha que eu tenho ansiedade? Com certeza você tem ansiedade, minha filha. Não, tô sim. Quais são os sintomas de depressão? Tal. Vixe, eu tenho todos. Com certeza eu tô com depressão. Eu tenho isso. Eu tenho depressão. Com certeza. Ou aqueles testes que aparecem no TikTok. Vem aqui e veja se você tem depressão. Fiz esse teste e descobri que eu estava com depressão, nível não sei o quê. Por favor, me ajude, não sei o que. Vamos procurar a ajuda real, né, gente? E outra que ninguém se diagnostica, né? Exatamente. Só com um laudo mesmo de um neurologista, né? Nem do psicólogo. E nisso você tem que... longas consultas, enfim. E outra que pra saber se tem depressão é uns 6 meses. Sim. Pra saber, né? Não é um teste que você vai fazer no TikTok. É verdade. É desse jeito, gente. E nessa mesma pegada que você tava falando entre as guerras espirituais e a questão da depressão, da ansiedade, dos problemas psicológicos, das doenças psicológicas, como você acha que a gente consegue diferenciar a fraqueza humana e a falta de fé? Bom, a fraqueza humana é algo que a fraqueza presente... humana que eu falo, no caso, seria a ansiedade, esses problemas psicológicos, vai ficar muito pesada. Como é que eu posso falar? Essas doenças psicológicas. Não, eu entendi. A fraqueza humana, ela está presente em todo ser humano. Sim. Nós sentimos medo, tristeza, ansiedade, raiva, tudo. E é algo que é nosso. Tanto que Jesus, em forma humana, né, quando estava horas antes após a crucificação, ele estava orando no Getsemane e estava assim, em completa agonia, em completa tristeza. Porque imagine aí, você saber que você vai morrer daqui a algumas horas. E ainda mais que não é uma morte assim rápida, tipo, uma coisa rápida, mas é uma coisa dolorida, sofrida, porque morte de crucificação é uma coisa assim, além de ser uma morte, acaba sendo uma tortura. Sim. Também. Porque a pessoa vai ali agonizando com os pulsos furados, com os pés. Sem contar que, como Jesus, quando a cruz já estava em pé, ele estava meio que apoiado nos pés. Por causa... Eu não sei explicar direito, mas eu já vi alguma pessoa explicando. Que é o peso dessa parte aqui que fica fazendo força nos pés. E aí, ó, dói muito mais. E também tem o estado que eu não sei o nome, mas eu sei que a medicina chama de eu não sei quando o a nome, pessoa atinge um nível muito grande de sofrimento e agonia, quando chega a suar sangue. Eu vi também. E ali, não era por falta de fé que Jesus estava daquele jeito, porque ele era o próprio Deus. Aí como é que Deus não vai ter fé? Deus precisa de fé pra quê? Se ele é quem faz e desfaz, quem manda e desmanda. Sim. E ele estava sofrendo, mas no coração ele tinha essa convicção. Pai, ele não queria morrer. Pai, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres. Sim. Ele não queria aquilo, mas ele sabia que aquilo era necessário. Ele sabia que o propósito dele era aquilo. E ele
foi mesmo assim. E quando ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, aí que as coisas começaram a acontecer, né? A gente sabe a história. Que Judas chegou lá com os soldados, deu um beijo no rosto. E toda aquela coisa, né? Os soldados levaram Jesus e aconteceu. Sim. E a falta de fé já é algo que é mais espiritual. A fraqueza humana, como o próprio nome já sugere, é algo humano, da natureza humana. É Mas- algo natural, né? Mas a falta de fé, ela já vem do espiritual. É quando a pessoa não consegue crer que Deus vai fazer alguma coisa. Sim. Quando a pessoa não consegue crer que Deus é bom. Quando a pessoa não consegue crer que Deus faz uma coisa. Quando a pessoa não consegue confiar. Entendeu? E é aí que tá a diferença. E outra, essa questão da falta de fé também, se você não alimentar a sua fé, se você não buscar, como é que você vai se alimentar? Como é que você quer ser tão cheia da fé, do Espírito Santo, se você não busca, se você não enche a sua botija de azeite? Vamos usar este termo, né? E perdi totalmente. E eu gostei muito disso que você falou, porque tem muita gente que ora e faz assim: Deus, aumenta minha fé, aumenta minha fé, aumenta minha fé. E não tá errado você pedir Claro pra que Deus não. aumentar a sua fé. Mas só esperar ele fazer a parte Mas- sozinho, né? O que é que a Bíblia diz? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E você ouve como? Lendo em voz alta, assim, ó. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos aos céus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Voz alta para que Além todos de escutem. você ler, de você declarar, você ainda vai escutar. Então, essa é a melhor tática. Uhum. Deus pode sim aumentar a sua fé, Deus pode multiplicar a sua fé. Mas se Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, é porque nós podemos sim aumentar a nossa fé. Aí não adianta você ficar só orando, Deus, aumenta a minha fé. Se você não faz nem questão de pegar a Bíblia para ler um pouquinho sequer. Todo dia, Deus, aumenta minha fé. Vai dormir. Aí acorda. Deus, aumenta Deus. minha fé. Eu falo Deus, naquele... Deus, aumenta a minha fé. Aí vem, sei lá, não lê uma Bíblia, não procura fazer nada, espera Sim. que Deus faça sozinho, assim, sem você se esforçar. 5 minutinhos de oração, pedindo pra Deus aumentar a fé. Acabou a oração, pronto. Vou fazer qualquer outra coisa na minha vida. Ler a Bíblia? Pra igreja? Jamais. Louvar? Quem? Claro que Não, Deus conhece, sabe como é que eu tô Deus- não. precisando. Ele vai fazer isso, eu não precisa fazer nada disso. Eu sou encasquetada com aquela frase. Deus sabe do meu coração. Não, e ainda mais quando a pessoa diz assim, diz pra Deus pra não receber a oportunidade, né? Deus, não me dê a oportunidade, porque o Senhor sabe que eu não tô preparada. Aí chega os 12 cultos de jovens, aí você faz essa mesma oração. Aí eu imagino Deus, mas todo dia, amiga, você tá mal? Né? Tem algum dia que você tá bem? É desse jeito. E outra, é a frase que eu falei de... Deus sabe do meu coração. Por isso Deus mesmo. sabe do seu coração e ele sabe que ela é enganosa também, Pois tá é. bom? Vamos que Deus vamos, sabe tá? do seu coração. Por isso você tem que criar vergonha na cara e orar, que ele sabe muito bem que você tá pedindo e não faz por onde. E a questão de ficar retrocedendo, de falar, Deus, não me dá a oportunidade hoje, pra você sabe quando você sabe que eu não tô preparada e quando você vai estar preparada. E Gente, outra coisa que a gente não precisa estar preparado, não. A gente Deus precisa querer. capacita. É verdade. Exatamente. Deus capacita os incapacitados. Glória Deus a Deus. não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Glória, A Deus. Amém, irmãos. Amém. E falando sobre essa pauta, né, do nosso podcast, dos desafios no mundo cristão, quais desafios você acha que são os maiores, assim, de viver a fé cristã no mundo atual? Porque a gente vive na era digital, né? Dos tempos pra cá, tudo vem mudando constantemente. Muitas pessoas podem dizer que são as distrações, mas eu diria que é a autossuficiência. Mas não no sentido de, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas no sentido de você não reconhecer a sua necessidade de Deus. Porque como seres humanos, a gente sabe que nós somos movidos à necessidade. Então, a gente come porque sente fome. A gente bebe água porque sente sede. Ou seja, fome e sede é uma necessidade, né? E quando uma pessoa, ela se sente autossuficiente, por mais que ela não
declare, tipo assim, ai, eu não preciso de Deus, eu não dependo de Deus, mas quando você não vê ele, quando você não age como se ele fosse uma necessidade para você, você vai se tornando autossuficiente. Porque se a gente sabe que Deus é uma necessidade para a gente, assim como a comida e a bebida, por que que a gente não busca como deveria? Por que que a gente se distrai tão facilmente? Será que são as distrações que são muitas ou é a nossa falta de decisão, a nossa falta de posicionamento? Sim. Porque eu observo assim, muita gente diz, não, porque hoje em dia, para ser cristão, tá 4 vezes mais difícil. Mas na história toda da Bíblia, ser cristão nunca foi fácil. Nunca. Você já viu facilidade? Nunca, jamais. Daniel foi levado para Babilônia, né, junto com Ananias, Misael e Azarias. E ele fez o quê? Tinha todo um banquete. Aí ontem eu tava imaginando isso aqui. Porque Daniel, ele concordou, ele decidiu no coração que não iria se contaminar com o banquete do rei, com os manjares do rei. Aí eu fico imaginando, né? Porque um bocado de menininha assim, os príncipes de Jerusalém, numa mesa, porque eu imagino assim, a Babilônia na época era o maior império, né? Então tudo muito luxuoso, as melhores carnes, os melhores vinhos, as melhores iguarias, tudo de bom. Aí eu fico imaginando assim, Daniel lá no cantinho dele, assim, ó, vendo todo mundo comer aquela carne muito saborosa, aquele vinho muito delicioso. Você acha que a carne dele, você acha que ele não queria comer? Ele queria comer. Sim. Ele estava sentindo vontade. Mas tudo começa numa decisão nossa. Então, Exatamente. na minha visão, por mais que existam muitas distrações, por mais que existam muitos desafios e muitas dificuldades, tudo vai depender do nosso posicionamento. Da forma que a gente escolhe lidar com isso, né? Exatamente. Pois é. A gente, do mesmo jeito que a gente vive em um mundo de era digital, é tempo de posicionamento. Que a gente tem que tomar decisões, por mais que sejam difíceis. Mas a caminhada cristã não é fácil. E em outras palavras, né? Peço até desculpa se o que eu vou falar é pesado, mas é um pouco de falta de vergonha na cara. Porque se você diz assim, Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser usado, eu quero fazer isso, isso e isso, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero viver unicamente e exclusivamente para o Senhor. Mas se você não faz questão disso, porque você pensa que você vai estar dormindo, que você vai estar mexendo no TikTok, no Instagram, e Deus, e a mão de Deus vai vir assim sobre você. Está aqui a minha unção sobre você, meu filho. Agora faça o que eu lhe mandei. Não vai vir assim, né? Não vai vir assim. A gente sabe que não é muito bem assim que as coisas... O próprio Jesus disse que o reino de Deus é tomar à força. E é justamente a força. Você, a sua matéria não vai querer. Porque Paulo já disse que a carne quer o que é contrário ao espírito. E o espírito quer o que é contrário à carne. Então, assim, um lado sempre vai ficar insatisfeito. Se você passar todo... Eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas, por exemplo, assim... De vocês passarem 5 horas mexendo nas redes sociais. O espírito fica insatisfeito. Fica insatisfeito. E quando você passa 30 minutos orando, 30 minutos lendo a Bíblia, já é um abrimento de boca que você nem estava com sono. Dormiu a noite todinha, dormiu de tarde, mas é um bocejado que eu não sei de onde que vem esse sono. Fechou a Bíblia, menina, tô ativo Despertou. todo. É uma dor, é um problema. Ai, porque é uma coceira nos olhos. É todo porque minha coluna problema. tá doendo. Tá Os olhos tá ficando embaçados, não tô vendo direito. É todo um problema, mas é que você vai ter que decidir o que é que você vai querer fazer. Porque nunca foi sobre vontade. Servir a Deus. Ai, eu vou pra igreja hoje porque eu tô com vontade. Mas amanhã eu não vou. Porque eu não tô com vontade de ir amanhã. Tô com vontade de ir hoje. Sim, desse jeito. Mas não é assim, né? Enquanto você viver dependendo das suas vontades para fazer alguma coisa, você não tá sendo servo de Cristo. Você tá sendo escravo de si mesmo. Sim. Porque sim. a partir do momento que você
é servo de Deus, porque servo, se eu não me engano, é sinônimo, é alguma coisa assim de ser escravo. A partir do momento que você é escravo de Deus, você se submete ao senhorio dele. Ou seja, você não faz mais o que você está com vontade, mas você faz o que ele manda e o que você sabe que precisa fazer. E se você fica ainda dependente depois de anos de convertido, se já tem a família crente e ainda fica nessa, eu só leio a Bíblia quando eu tô com vontade. Me desculpe dizer, mas você não tem uma vida espiritual. Não. E nem tem temor a Deus, nem sente essa necessidade de procurar a Deus. Eu fico imaginando, pelo menos o meu ver é assim, na hora que você tá lendo a Bíblia e levando nessa questão de começar a abrir de boca, início, aquilo outro. E eu acho que é nessas horas que Deus fala. E aí, você vai querer o quê? Você vai querer parar, fechar a Bíblia e sair? Ou você vai continuar aqui lutando contra a carne? Você decide. Eu não imagino ser assim, meu filho, vá dormir, vá sem problema. Outro dia a gente continua, não. Tá bem longe de ser assim, né? Então, ele fala, você quer o quê? Você quer continuar aqui na minha presença, me buscando? Ou você quer ir voltar a mexer no seu salário? Alimentar a carne ou o espírito, né? Você quer alimentar a carne ou o espírito? Você quer voltar aí pro TikTok e dormir? Ou você quer estar aqui me adorando, buscando e se alimentando? O que você quer? E outra coisa, esse negócio de... Tu falou que a carne é fraca? Alguma coisa assim? Não. Eu acho que falou. Se não falou, eu quero falar. Muita Pode gente falar. diz que a carne é fraca. Eu pequei, porque você sabe, né, irmão? A carne é fraca. Mas quando Jesus diz que a carne é fraca, não é no sentido de pecado, mas é no sentido do que aconteceu. Ficou, se eu não me engano, 2 ou 3 discípulos no jardim, quando Jesus foi lá pra dentro orar. Aí eles ficaram lá fora. Isso de madrugada. Aí Jesus disse o quê? Pra eles ficarem o quê? Vigiando. Aí eles dormiram. Aí quando Jesus voltou, que viu os 2 dormindo, disse: eu não disse que era pra vocês ficarem acordados. Eu não sei exatamente se é assim, mas Jesus queria que eles estivessem vigiando ou acordados. Sim. Mas eles não estavam. Dormindo. Dormiram e nem tchuiu pro que estava acontecendo. Se os guardas não tivessem fizeram vindo, o que Jesus mandou, se né? os guardas tivessem vindo para buscar Jesus naquela hora, eles não tinham nem percebido. Sim. E é nessa questão. Porque a nossa carne, para o pecado, para as coisas da carne, ela é forte. Ela quer dominar, ela quer reinar, ela se anima, se empolga. Mas ela é fraca para as coisas do espírito. Porque esse negócio de começar a abrir a boca é uma fraqueza. Começar uma coceira, começar uma dor, é uma fraqueza. E é aí que você tem que ficar firme. Porque é aí que você vai, né, dar um deslizezinho assim, se você ceder. Sim. Exatamente sobre isso. Sobre posicionamento. E como a gente falou bastante no episódio de hoje sobre essas questões emocionais, que a gente passa por momentos difíceis, que é uma das principais dificuldades no mundo cristão, como é que você acha que a gente pode lidar em momentos que Deus parece estar em silêncio? Eu acredito que continuar crendo, buscando e confiando que Ele está conosco e vai fazer o melhor, o necessário. Porque a gente vê 2 pessoas que passaram por momentos do silêncio de Deus. Jó, sim, um homem justo diante de Deus, que Deus mesmo atribui esse adjetivo a ele. E, assim, depois de Jesus, eu acredito que é a pessoa que mais sofre, que mais sofreu na história, né, ali da Bíblia. Sim. Perdeu o filho, perdeu tudo que tinha e ficava se questionando a Deus o porquê que tinha acontecido isso com ele, qual foi o pecado dele. E ainda tinham amigos, né, uns amigos meio da onça, assim. Uns amigos meio atribulados. Que ficava dizendo: Jó, mas se aconteceu isso é porque você pecou. Diga lá o que você fez. Aí a gente vê os amigos de Jó fazendo os discursos, Jó fazendo o discurso dele. E aí passa uma série de capítulos, eu imagino que uns 30 e poucos, 20 e poucos,
para que Deus responda a Jó. Então, A gente não vê sabe. que foi um bom tempo em silêncio, certo? A gente não sabe mais ou menos quanto tempo. Eu não sei mais ou menos quanto tempo que Deus demorou para falar com Jó. Mas Deus ficou em silêncio. E aí, quando Deus falou, aí foi que Jó respondeu: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. E aí Deus vai e pergunta assim para Jó, né, nos questionamentos que ele estava fazendo para Deus, Deus vai e responde: aonde era que você estava quando eu formei a terra? E aí Jó fica sem palavras, né? Porque quem é que vai debater com Deus? Não Exatamente. tem como. Não tem como. Outra pessoa também que enfrentou o silêncio de Deus foi Davi. Davi, a gente sabe que ele era um homem, um jovem segundo o coração de Deus, né? Porque Deus mesmo disse isso. E aí, para algumas pessoas, pode ficar contraditório. Deus me ama, ele se entregou na cruz por mim, eu converso com ele diariamente, a gente tem uma ótima relação, mas por que que às vezes eu sinto que ele não fala nada? Eu pergunto, ele não responde, e nada disso não tá fluindo mais. É porque tem momentos que Deus se afasta, se cala, que é para nos provar, para ver se a gente é capaz de buscar mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir, somente pela fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é por sentir, não é por ver, não é por ouvir, é pela fé. E quando Deus nos faz viver esse momento de silêncio da parte dele, é para nos amadurecer. Sim. Porque se a gente depende de sensação, de arrepio, de coisas para poder buscar, para poder orar, é porque nós ainda somos imaturos e não reconhecemos que Deus, ele é muito além do que qualquer sensação que a gente pode sentir, do que qualquer profecia que a gente pode receber, não é? E o segredo é permanecer buscando, crendo que na hora que Deus quiser, ele vai falar. Sim. E você busca a Deus, muitas pessoas têm o erro assim, né? De buscar a Deus, e aí quando se arrepia, quando tá no momento lá de adoração, se arrepia e aí sente. Não. Essa adoração aqui foi maravilhosa, porque eu me arrepiei. Mas se você busca a Deus por uma sensação, você não tá buscando a Deus, você tá buscando a sensação. Sim. E não pode ser assim. Porque se a gente tá buscando a Deus, mesmo sem sentir ou não, a gente vai estar buscando. E esse é o segredo, na minha opinião, para permanecer firme quando Deus parece em silêncio. Porque por mais que ele pareça que está em silêncio, por mais que ele pareça estar longe, ele não está. Porque no Salmo 37, o salmista diz: tu me sondas e me conheces, sabes do meu deitar e do meu levantar. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Não tem nada, não tem nenhum canto que a gente possa ir que Deus não esteja. Não. E é justamente isso. E é exatamente sobre isso, sobre a questão de fé, sobre fortalecimento da fé. Porque a gente for pesquisar o significado da fé, a palavra fé, é isso. É acreditar em algo que a gente não pode ver, que a gente não pode sentir, que a gente não pode ouvir, não pode ver. É exatamente isso. E quando a gente pensa que Deus está em silêncio, mas é nesse momento que Ele está trabalhando no nosso interior, nos fortalecendo, nos amadurecendo. E é isso. É exatamente isso. E se a gente não tiver fé, né, não tem como a gente agradar a Deus. Porque a Bíblia diz. E nem como caminhar com Ele. Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou dizer que eu acredito em algo se eu não tenho fé naquilo? Como é que eu vou seguir algo que eu não acredito que seja? Eu não tenho fé. É exatamente isso. Exatamente isso. Estamos encerrando mais uma vez mais um episódio do nosso podcast Entre Jovens e Deus. E para encerrar, eu quero falar apenas uma frase. Ser cristão não é sobre cair. É sobre onde você busca forças para recomeçar e se levantar. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite.